O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro fraterno na Casa de Pai José Cambinda. Que neste momento possamos acalmar os nossos corações e entrar em sintonia com essa vibração de paz e de amor da Casa de Pai José, buscando em nossa mente a figura de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O caminho. Eu sou o caminho. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas? Ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Teremos na noite de hoje o irmão José Ronaldo, filiado à Casa Espírita Jesus, Maria e José, da cidade de Vassouras. Que possamos aprender com o seu estudo. Boa noite, meus irmãos. Estamos nessa noite reunidos, para mais um estudo, uma breve palestra para o Centro Espírita Pai José Cambinda. E o tema de hoje, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Nós vamos fazer alguns comentários dentro dessa temática. Antes de nós iniciarmos com a passagem do Evangelho de Mateus, de uma cura de Jesus, que está aqui no capítulo 19, onde se desenvolve essa temática da fé, nós vamos fazer assim,
uns breves comentários sobre o significado desse termo e a importância dele para toda a nossa evolução espiritual, ao longo de toda a nossa jornada aqui no planeta Terra, estando encarnados ou desencarnados nas adjacências do planeta. Toda a nossa história evolutiva, no momento em que nós adquirimos a consciência, que adquirimos algum nível de livre-arbítrio, nós somos inevitavelmente conduzidos a uma busca de algo espiritual. Isso ocorre pela nossa própria natureza, né? Nós somos filhos de Deus, somos criados por Deus. Então, nós partilhamos um pouco, no início, dessa essência divina, trazemos dentro de nós essas sementes da divindade, da perfectibilidade relativa, que irão se desenvolver. Então, à medida que o tempo passa e nós evoluímos, essa ligação nossa com o divino, com o sagrado, ela aumenta de qualidade e de intensidade. Então, todas as criaturas passam por esse mesmo processo. E então, no momento em que nós adquirimos a consciência, o livre-arbítrio, vamos dizer assim, retrocedendo no passado, 50, 100 mil anos atrás, quando nós adquirimos, como caçadores-coletores, chegamos à condição de Homo sapiens, né, no processo evolutivo dos seres humanos, nós começamos essa ligação com Deus, de alguma forma, nessa busca da divindade, nessa busca da transcendência. Primeiro, de uma forma muito primitiva, é o que nós vamos chamar assim de digamos, uma religião natural, né? De culto à natureza, de culto aos elementos, de culto aos espíritos também, na sua forma mais primitiva, inicialmente. Essa é uma questão interessante, porque a mediunidade de evidência, assim como outras formas de mediunidade, acompanham o ser humano, desde o seu desenvolvimento. Como está bem colocado por Allan Kardec no livro dos Médiuns, a mediunidade é uma faculdade radicada no organismo. A qualidade da mediunidade é dada pela moral do médium, mas a faculdade em si, ela é neutra. Ela pode ir para o bem ou pode ir para o mal. Depende de como o indivíduo tem a sua condição moral, mas a faculdade é neutra. E ela está radicada no próprio organismo. Bom, nessas circunstâncias, mesmo num passado de 50, 60, 70 mil anos atrás, quando éramos caçadores-coletores, e estávamos iniciando nossa jornada aqui, né, no planeta, como seres humanos, nós já estávamos tentando, de alguma maneira, realizar essa busca da transcendência, né? E fazíamos os nossos cultos, fazíamos as nossas práticas religiosas muito primitivas, né, que nós chamamos aqui de uma espécie de religião natural, e alguns de nós tinham evidência, assim como hoje muitos têm evidência. Qual não deveria ter sido a surpresa sempre que um indivíduo via um espírito de um outro companheiro do seu grupo, da sua tribo, do seu clã, que morreu, e ele via aquele indivíduo e falava para os outros isso. Então, isso vai trazendo para aqueles grupos nômades que vagavam, caçando e coletando, um sentido de algo espiritual, algo sobrenatural. Isso está relacionado ao surgimento das diversas formas de culto, bem primitivas. Até mesmo antes, talvez, isso alguns antropólogos colocam essa questão, que talvez o culto aos espíritos tenha sido até mesmo anterior ao culto às divindades, no seu sentido mais primitivo, porque a crença nos espíritos era oriunda da vidência, né? Não que os antropólogos coloquem dessa forma, tá? Sobre vidência, mas o que eles identificam é que o culto aos espíritos muitos deles podem ter precedido o culto para a divindade.
De toda forma, dentro desse processo, nós vamos observar, por exemplo, que o homem de Neandertal, que viveu 30, 40, 50 mil anos atrás, ele enterrava os seus mortos com seus pertences, com seus objetos. Então, isso mostra que para você pegar algo tão difícil quanto era fazer uma faca com pedra lascada, uma lança que tinha ponta feita com pedra lascada, isso era difícil, era complicado. Os apetrechos que o indivíduo tinha, a pele que ele usava de animal para se cobrir, tudo isso era valioso. E, no entanto, eles enterravam com o corpo. Por quê? Porque eles acreditavam que esse indivíduo iria viver depois da morte. Então, deveria ter os seus objetos ainda para caçar, seus instrumentos de caça, seus objetos para se alimentar, a sua roupa para vestir, roupa, né, a pele que usava, né, o calçado feito também de couro que usava, envolvendo o pé e tal. Ou seja, havia uma forma de culto, uma forma dessa busca espiritual. O Livro dos Espíritos também insiste muito nesse ponto. Nunca existiu, isso é também comprovado pelos estudos que nós temos até hoje, do desenvolvimento das sociedades humanas, nunca existiu um povo ateu. Todas as sociedades que se tem notícia, todas as culturas humanas sempre tiveram algum tipo de culto, algum tipo de religiosidade ou de religião, que faz parte da história desses grupos, desses povos, muitos deles já extintos, né? Os espíritos continuaram sua jornada, mas aquela cultura em si se extinguiu. Mas fica a história registrada dos seus cultos, das suas práticas religiosas, né? Então, nós observamos que isso acompanha a humanidade de uma época muito, muito antiga. E não existem povos, nunca existiram povos ateus, né? A marca de todo povo, entre outras coisas, é a sua religião, sua religiosidade. Muito bem. Esse processo continua, ele segue em frente. Num segundo momento, nessa busca que nós temos do divino, do sagrado, mesmo na sua forma mais primitiva, ela está nos auxiliando dentro de um processo de evolução. E mais à frente, quando nós vamos chegar aí por volta de 4.000, 3.000 anos antes de Cristo, começam a surgir as grandes religiões. Começa um movimento que coincide com o surgimento das cidades, da agricultura, das primeiras civilizações, surgem as primeiras religiões. Esse processo vai ao longo do tempo, então é a segunda fase, digamos assim, desse processo. O primeiro é aquela religião natural, sem nada escrito, sem um culto assim muito sofisticado, não tinha uma teologia, não tinha uma filosofia espiritualista, nada disso. Era um culto muito mais simples, porém muito mais primitivo também. Não havia um entendimento muito claro de como se dava essa vida após a morte, ou mesmo de como era Deus. Por isso, o culto politeísta e o culto animista, no sentido de cultuar objetos, cultuar a montanha, cultuar o mar, o relâmpago, o raio. Em suma, quando migra esse processo para as grandes religiões, ele começa a mudar. Ele entra no processo de institucionalização dessa fé, dessa busca da ligação com Deus. É uma evolução? Porque mesmo as religiões que tinham uma visão, e muitas delas chegaram até nós, com uma visão ainda não muito bem elaborada desse processo, elas começam a desenvolver a criatura no sentido de pensar o mundo espiritual, de pensar o porquê estamos aqui na Terra, de pensar o que temos que fazer para alcançar a imortalidade da alma, do espírito, né? Essas questões, elas nortearam toda a jornada humana e vêm norteando a jornada humana. Até que nós chegamos a um ponto, uma terceira etapa, que vai surgir de poucos séculos para cá, mas ela está muito bem caracterizada, por exemplo, não só, mas muito bem caracterizada na doutrina espírita, que é essa prática de você ter uma espiritualidade, uma religiosidade não vinculada necessariamente a uma religião. Você busca essa ligação com o divino, com o sagrado, ou seja, ligação com Deus, o elemento focal, né, da fé, essa ligação,
você busca diretamente com Deus. Você não precisa de intermediários, você não precisa de cultos, de sacramentos, você não precisa de um indivíduo intermediando você e Deus, ainda que todos os mestres espirituais, os livros psicografados, todos os médiuns que exemplificam, que ensinam, os grandes mentores que encarnam na Terra para nos ensinar, claro que eles são importantíssimos para a nossa evolução, mas todos eles nos estimulam a uma busca dessa ligação com Deus sem intermediários, né? Ainda que o nosso aprimoramento vai, claro, se fazer mediante esses ensinamentos que esses irmãos mais adiantados nos trazem. Então, na doutrina espírita, assim como em outras formas de filosofias espiritualistas, começa a surgir uma libertação em relação às grandes religiões, e quase todos nós espíritas viemos, muitas das vezes, de algumas dessas religiões, ou tivemos contato com elas em outras vidas, então trazemos influências dessas religiões, mas vamos adquirindo outras formas de desenvolver a nossa fé e de desenvolver essa busca da nossa transcendência, da nossa parte espiritual. Mas é importante considerar isso, que é uma ruptura. Então, nessa parte, você tem uma primeira etapa, então, de uma religião natural, milhares e milhares de anos atrás. Você tem depois uma religião institucionalizada e depois você vai ter um indivíduo procurando essa espiritualidade, desenvolver essa religiosidade através de dois pontos principais. A busca de Deus, a fé em Deus, a fé num poder superior. E quando nós falamos Deus, não falamos apenas em termos de um ser sentado num trono, um velhinho de barbas brancas sentado num trono, aquela visão antropomórfica ainda, né, de um ser humano. Não, nós vamos falar de Deus, claro que cada um vai tentar ter a sua visão, a sua forma de entendimento, mas nós estamos falando de uma consciência cósmica, né, que envolve a tudo, todos nós envolvidos nessa soberania divina e, de alguma forma, caminhando passo a passo em direção a essa grande luz, a esse grande poder superior que nos envolve, mas, ao mesmo tempo, nós ainda não o percebemos, só percebemos um pouquinho desse ser superior. Então, essa busca se faz, então, na terceira etapa, nessa terceira fase, já de uma maneira não vinculada a formas externas desse culto, dessa ligação. Esse é o primeiro ponto. O segundo também se caracteriza pela crença na imortalidade da alma, né? Pela crença na evolução espiritual. Isso também é uma manifestação da fé. A imortalidade do espírito, a sobrevivência do espírito após a morte, e a evolução do espírito rumo à sua grandeza, né? Então, esses pontos são pontos chaves. Agora, vamos nos focar em Jesus. Como Jesus tratava, e isso para nós é fundamental, inclusive porque a doutrina espírita, toda a parte moral dela está respaldada na moral do Evangelho, né? Então, como Jesus trabalhava essa questão da parte, digamos assim, espiritual da fé? Muito bem. A mensagem central de Jesus era a ideia, o conceito de reino de Deus, que também nós denominamos, pelo próprio termo do grego, que pode ser traduzido por soberania divina, né? Ou seja, o poder de Deus, o conjunto das leis de Deus que chegam até nós. Então, dentro dessa concepção de soberania divina, desse poder divino, nós todos somos envolvidos por essa força. Essa é a ideia de reino de Deus. E como é que Jesus ensinava isso? Havia dois pontos em que se desdobravam essa busca dessa força superior. A primeira dizia o seguinte, nós vamos chamar ela de uma ética transcendente.
e ela está ali muito bem colocada no Sermão da Montanha, digamos assim, de uma forma compacta, de uma forma ali bem, digamos assim, resumida. Toda a lição de Jesus, todos os ensinamentos são muito bem resumidos ali no Sermão da Montanha, em termos dessa ética transcendente. Ela é uma ética porque ela envolve um relacionamento com todas as criaturas, né? E, em especial, ela envolve o relacionamento com o nosso próximo, com todos os outros seres humanos, encarnados e desencarnados. E Jesus ensinou várias formas, nos explicou várias formas que nós deveríamos nos comportar dentro desse processo. A principal delas, né, ama o próximo como a ti mesmo. Esse talvez seja o grande ensinamento norteador, mas ele está cheio de outros ensinamentos que vão sendo dados ao longo do Sermão da Montanha, mas ao longo de todo o Evangelho. Eu só cito o Sermão da Montanha aqui porque ele concentra o maior número de ensinamentos naqueles capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, né? Então, no primeiro, o reino de Deus está descrito através de um primeiro pilar, vamos dizer assim, uma primeira baliza que segura esse conceito é essa ética transcendente. O segundo é uma profunda crença no poder de Deus. Então, as duas coisas se misturam. Por que a gente fala ética transcendente? Porque no Sermão da Montanha a gente vai ver que o tempo todo, quando Jesus está ensinando e falando a nossa forma que nós devemos nos comportar em relação ao próximo, ele coloca o tempo todo a figura de Deus dentro desse processo, né? Há até uma passagem importante dos evangelhos, quando Jesus simplifica, ele sintetiza toda a lei dos profetas no seguinte mandamento: ama a Deus de todo o teu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Ele junta esses dois conceitos num só, para trazer o que seria a síntese de toda a revelação do Antigo Testamento ao povo judeu, e ali sendo renovado e, digamos assim, modificado, ampliado, aperfeiçoado dentro da mensagem de Jesus, né? Como é natural dentro desse processo em função da evolução dos povos, dos grupos humanos e das individualidades também. E dentro desse primeiro pilar, que é a ética transcendente, nós temos o segundo, que é o poder de Deus, que é essa fé, essa busca do divino e do sagrado que devemos realizar, tentando encontrar ou identificar esse poder divino que nos alcança. Então, isso é feito, digamos assim, por três qualidades divinas da natureza de Deus e três formas como Deus atua. É mais ou menos assim, vamos dizer, simplificando, que de uma forma realmente bem simplificada, que é colocada por Jesus. Os mecanismos pelos quais Deus atua no mundo, em nossas vidas, é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então, Deus está presente em todos os lugares, Deus tem conhecimento de todas as coisas, né? E Deus tem uma potência absoluta. Ele tem o domínio total de todas as coisas. Então, onipotência, onipresença, onisciência. E três qualidades inerentes a Deus. Deus é infinitamente justo, Deus é infinitamente perfeito e Deus é infinitamente amoroso. Então, ele é bondoso, ele é justo, ele traz a justiça, né? E ele é infinitamente perfeito. Ele tem a infinita perfeição, né? Então, essas três qualidades inerentes a Deus, essas três formas pelas quais Deus se manifesta em nossas vidas, elas marcam essa possibilidade da crença no divino e no sagrado. Juntamente com a ética transcendente, elas constituem aquilo que nós vamos chamar de reino de Deus, o conceito de reino de Deus, que não é algo para se esperar para um futuro, digamos assim, que virá ainda, mas é algo que já se manifesta no presente. Então, esse conceito é importante também entendermos. É futuro? É de certa forma futuro, que quanto mais o tempo passa e o planeta Terra se aproxima de um mundo regenerado, claro que mais nós nos aproximamos dessa presença de Deus. Quer dizer, Deus está presente o tempo todo. Nós é que não estamos ainda prontos para perceber-lhe a presença. Se nós não percebemos a sua presença, nós, nas nossas vidas e nas formas como nos relacionamos com as outras pessoas,
nós acabamos não realizando esse reino de Deus dentro de nós e nas nossas relações, apesar de estarmos envolvidos nessa soberania divina. Mas ela é uma manifestação presente também, porque o reino de Deus já está aqui. Nós é que vamos dar maior ou menor vazão a essas possibilidades de acordo com a maneira como nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente. E aí nós entramos, então, na passagem que abre o capítulo 19, que é uma cura realizada por Jesus, mas uma cura no sentido de uma desobsessão, não é uma cura de uma doença física. A princípio aqui, apesar que lembra muito a epilepsia, essa situação que nós vamos verificar, sob o poder da fé, mas ela é, na verdade, um problema de obsessão. Pelo menos esse é o problema principal que esse menino tem, e que Jesus irá curá-lo através da desobsessão, né? Seria o afastamento dessa entidade obsessora e cessando, então, os fenômenos que estavam produzindo tanto sofrimento naquele menino e na família dele. E nós vamos, então, ler essa passagem. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 1 do capítulo 19, e está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, nós vamos ler aqui rapidamente. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É claro, gente, que aqui nós estamos falando de uma força de expressão. Jesus usa uma linguagem forte, não é que a pessoa vá falar para a montanha vai se movimentar. Não é nesse sentido literal, é um sentido figurado, né? Mas o indivíduo é capaz de vencer coisas extraordinárias, dificuldades extraordinárias e realizar coisas extraordinárias pelo poder da fé. E essa fé, diga-se de passagem, ela deve e precisa significar, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo isso vai ser trabalhado, ela é uma fé humana e uma fé divina. Você precisa acreditar na sua própria capacidade, nós precisamos acreditar em nossa própria capacidade, em nossa própria força, e precisamos acreditar em Deus, nessa força superior, e também em todo o conjunto do mundo espiritual, inclusive a presença e a influência do mundo espiritual em nossas vidas. Porque se você tem a fé em Deus, é a fé nos bons espíritos, a fé em Jesus, mas se você não tem fé em você mesmo, não acredita que você pode realizar essas coisas para os outros e para você, essa fé não vai ser de grande valia, a fé que você tem em Deus. Porque você não acredita que você mesmo possa ser capaz de realizar coisas em nome de Deus. E se você tem só a fé em você mesmo, mas você não tem essa fé em Deus, nem a fé num poder superior, você vai ter muita força para fazer muita coisa, mas talvez não tenha direção, talvez não tenha significado, sentido para você a vida. Você vai buscar sentido e significado em coisas muito materiais. Vai aprender, vai evoluir, mas vai evoluir muito menos se você estivesse dando vazão a esse lado espiritual. E por que isso é tão importante? Porque esse lado espiritual é a razão de nós estarmos aqui na Terra. Nós estamos aqui porque somos espíritos que estão evoluindo. A base material é tão somente para ajudar esse espírito a passar por provas, por situações necessárias ao nosso aprendizado. Mas a nossa vivência aqui na Terra é temporária.
Ela pode durar alguns milhares de anos de reencarnações, dezenas de milhares de anos em reencarnações, mas uma hora a gente tem que parar e voltar e continuar no plano espiritual, a nossa evolução. E o que vai mover muito esse processo dessa libertação, e não só uma libertação da matéria, mas principalmente de adquirir muitos valores espirituais importantes, né, para a nossa evolução, transitando aqui na matéria, mas com a nossa mente voltada para esse objetivo maior, que é a evolução espiritual. E isso nós precisamos da fé. Nesse caso específico, faltou aos discípulos, no caso desse menino, que Jesus impõe as mãos e cura, a fé. E nós vamos observar realmente que os discípulos vão ainda, mesmo quando Jesus já está, por exemplo, um caso que ilustra muito bem isso, da falta de confiança e de entendimento ainda dos discípulos, que eles também estavam no processo de aprendizado, de aprimoramento, eles tinham seus pontos, as suas fraquezas, os seus pontos fracos, estavam trabalhando. Quando Jesus vai ser crucificado e é crucificado, eles fogem, eles abandonam. Pedro renega Jesus 3 vezes, né? Então, isso mostra que eles estavam... por exemplo, eles estavam tão assustados, tão apavorados, que se não ocorrem as aparições de Jesus após a sua desencarnação, seja pela vidência, seja pela materialização, como vão ocorrer em todos os evangelhos, o movimento cristão teria talvez se perdido, teria talvez se fragmentado, se não fosse essa presença de Jesus ali palpável pela materialização, inclusive, né? Jesus continua ensinando os apóstolos durante algum tempo, desencarnado, pela vidência, pela audiência, pela materialização. Então, faltou aos discípulos essa fé, essa confiança tão importante, tão necessária. E da posse dessa confiança, dessa ligação que vai se estreitando cada vez mais e se fortalecendo cada vez mais com o divino, com o sagrado, com a nossa natureza primordial, que é uma natureza espiritual e nos dada por Deus na nossa criação. Se nós não fizermos esse trabalho, toda a nossa caminhada aqui na Terra, nesta reencarnação, ela vai ficar sem sentido. Nós poderíamos realizar muitas coisas, poderíamos nos desenvolver em termos assim, de habilidades cognitivas, nossa inteligência, poderíamos desenvolver a nossa força de vontade e tal, mas nós não vamos trabalhar os nossos valores morais, nós não vamos trabalhar esse entendimento do nosso papel aqui na Terra, nesse momento, que é temporário, né? Nós estamos aqui de forma temporária. A fé nos faculta as possibilidades de entender a verdadeira razão de nós estarmos aqui, de trazer sentido e significado para as nossas existências. E a humanidade hoje, todos nós, mais do que nunca, precisamos cada vez mais estabelecer sentido e significado para as nossas existências. E a fé, essa ligação com Deus, a ligação com os nossos guias espirituais, a ligação com Cristo nos planos superiores onde Jesus se encontra, essa ligação, essa busca, esse desenvolvimento da religiosidade através da fé é o elemento que vai nos dar o sentido, o significado para as nossas vidas, nós encontrarmos a felicidade, encontrarmos a evolução espiritual, encontrarmos a razão de estarmos aqui. Então, muito obrigado a todos por esses momentos que passamos juntos e que possamos todos trabalhar dentro dessa visão de desenvolver a nossa fé e continuar o nosso caminho. Muito obrigado a todos. A seguir, elos que unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé,
onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através dos nossos pensamentos e fará a fluidificação de nossas águas, que estejamos receptivos a ela.
Chegamos ao fim deste encontro de fraternidade e amor. Que possamos continuar a nossa caminhada semeando o bem e o amor por onde estivermos. Que os ensinamentos compartilhados pelo nosso irmão fortaleçam nossa fé e esperança em nossa caminhada terrena. Agradecemos a essa espiritualidade amiga todo o seu amparo proporcionado aos necessitados da noite. Agradecemos ao Mestre Jesus seus ensinamentos e sua proteção. Seja sempre nosso guia, Senhor. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor, bondade e justiça, pela oportunidade de crescimento e aprendizado e por suas divinas bênçãos em nossa caminhada. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro, também na quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe.